É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Falamos aqui diretamente do Motaprod Studios, aqui na Plaza Maior, em Madrid, Espanha, a míseros 8.134 quilômetros do Norte Shopping. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente convida você a curtir, compartilhar, se inscreva no canal da igreja, Sim. ajuda a gente a dar um boom. E já estamos dando boom, Seja participante também. E você entra lá, se inscreve, tem muita coisa lá no canal da igreja, você vai curtir, vai ser abençoado, amém? Amém. Tá bom? Com certeza. Você já conhece, espetáculo você já conhece. Como o pastor Washington gostou na oitava maravilha do mundo. Oitava maravilha do mundo. Né? E estamos aqui com ele, mais uma vez. Mas por que mais uma vez? Por quê? Tem um motivo, né? Não, olha pra eles e fala Por quê? Nesse mês de junho, que é um mês muito importante para nossa igreja, estamos comemorando quantos anos? 20 anos. A minha idade. Igreja Batista Carioca. Não fala não. Não terei comentários a respeito desse assunto. Pastor Washington. Ele aqui. Eita, quase derrubei tudo, olha lá. Amém. E aí, pastor? Estamos aí, mais uma vez e sempre, né? Amém, isso mesmo. Então, isso mesmo. Eu digo isso sempre onde eu vou, porque é aquela velha história do pastor de ministério de longa duração. Né? E neste ano nós estamos comemorando 20 anos da Igreja Carioca e é um momento assim, muito especial. Então, acho que nesta noite, nesse encontro aqui, a gente vai trocar umas informações aí sobre isso. E teve um domingo desse que o senhor pegou e pregou lá e falou um negócio que eu gravei, que você olha o povo de Deus ali e o que mais se destaca é a gente conta a história e celebra. Né? O Antigo Testamento traz esse princípio, né? Você enxerga Deus ensinando ao povo de Israel a relembrar e celebrar. Por isso que existem as festas judaicas, né? Então as pessoas perguntam assim, por que existem as festas? As festas eram celebrações e recordações. Então, a maneira de contar a história do povo primeiro foi através das festas. Exatamente. E isso vai sendo passado, né? É sempre para a próxima geração, nunca é... E existem algumas festas que são celebradas até hoje lá em Israel e pelos judeus fora de Israel, judeus espalhados pelo mundo, que estão as festas lá na Bíblia como estatuto perpétuo. Então, não acabou. Então, por isso contínuo, que né? É contínuo. Então, enquanto existir o povo de Israel, haverá aquela celebração e aquele motivo, né? Sim. Então isso é importante, que você entender a cultura e que a cultura não foi um acaso. Ela é importante na identidade e na história do povo. Do povo ali. E eu fico pensando assim, tipo assim... minha cabeça já tem uma tendência ao lúdico, né? Não, mas eu fico olhando, são 20 anos. São 20 voltas em torno do Sol, né? A gente nunca está no mesmo ponto, nunca está no mesmo lugar. E cada vez que a gente celebra, a gente está num ponto diferente, num lugar diferente. E aquele momento daquela celebração, todos os anos, obviamente, né? Só que cada vez mais histórias, são cada vez mais... Vidas alcançadas. Vidas alcançadas, vidas transformadas, né? Eu sempre digo o seguinte, que é importante a gente entender isso. A vida é feita de ciclos. As pessoas dizem isso aí no dia a dia, né? E lá na igreja, eu recebi várias mensagens de WhatsApp depois da pandemia, as pessoas que voaram, né? Isso foi muito comum, de voar da igreja e dizer assim, meu ciclo acabou. É a pessoa falar o que não está sabendo o que está dizendo, né? Por quê? O ciclo, ele tem basicamente 4 a 5 anos. É o ciclo de uma empresa, é o ciclo de... Por isso que um curso de faculdade tem 4 anos, a média dele. Até os mandatos, assim, exatamente, também na política. Né? Exatamente. Então, isso por quê? Não foi à toa, é um ciclo. Sim. Então, se dissesse, olha, nós temos um mandato de 10 anos, não é um ciclo, aí é uma vida. Sim. Então, aí a gente, em 20 anos, nós tivemos 5 ciclos, pelo menos.
Entende? Sim. Então, quem não soube fazer essa leitura e não sabe fazer isso na própria vida. Então, você tem que pegar a vida de uma pessoa e dividi-la em ciclos. Sim. Aí a gente entende a vida da pessoa. Por que num dado momento ela estava muito bem, de repente no outro ela estava muito mal, porque o ciclo mudou, né? E, então, quando a gente ouvir isso aí de alguém, o meu ciclo aqui nesse emprego, nesse condomínio, você tem quantos anos que mora aqui? Tenho 15. Então, você já teve 3, Sim. né? Pelo menos. É assim. Não, e Depende. até no casamento a gente também, né, vê Sim, isso, né? sim. Porque as pessoas vão mudando ao longo desse período também, né? E os filhos, então, você tem, por exemplo, uma criança de 0 a 4 anos de idade, é uma aventura, Sim. né? Tudo ali é novo. Mas quando ela tem 16, daqui a pouco vocês vão chegar lá, você vai ver que a coisa vai ficar meio, né, Diferente nesse sentido, Aí né? você diz assim, como é que era aquela pessoa com 4 anos de idade, agora com 16, não acontece nada, né? Está trancada dentro do quarto, está estudando para a faculdade, é outra história. Para dar um beijinho no pai, Não, implorar. e na rua, então, nem inventa. Não tem com certeza. Não, nem inventa. É Clarice que sofre, porque com a gente faz vai. ela passar cada vergonha. Não, mas é interessante, o senhor falou até da questão do desenvolvimento da criança, porque dos 0 aos 4 anos tem esses marcos e tudo mais, e ao longo desse período ela vai absorvendo as coisas e ela vai descartando também, não é? E também, ao longo da vida, a gente também tem que fazer esse processo de entender aquilo que Deus quer, que a gente também abra mão. Porque, Sim, às vezes, sim. você se apega a coisas que te pedem de viver um outro ciclo. Um outro ciclo. Né? É a pessoa... Olha só, eu sou formado em História, né? Fiz História e Cultura Contemporânea, então eu gosto muito de História, por isso que eu fico, né, sempre citando datas e tal. Então, o que acontece? Quando você olha a história, existem muitas maneiras, né? A gente não tem tempo aqui, mas você está pelo menos 3. A pessoa diz assim, eu já vi esse filme. Não viu, né? Não viu. É porque ela viu um ciclo parecido com o que ela está vivendo. Sim. Aí a pessoa diz assim, a história se repete. Também não, a história não se repete. Os ciclos é que são parecidos. Então, de repente, você está vendo uma situação, por exemplo, da economia, que foi parecida há 20 anos atrás. Por quê? Aí é aquela velha história, né? Uma maneira de ver a história é como os alemães viam, né? A história cíclica. Então, de vez em quando, ela vem aqui, né, lá em cima, ou o ciclo se parece aqui com algum que já passou, ou aqui embaixo. Sim. Por exemplo, quem gosta de Apocalipse, aí uma outra maneira de ver a história é ver a história linear, que é o milenismo. Né? Tá vendo a história assim, uma linha reta e tudo acontecendo aqui em cima dessa linha. Então, é outra maneira de ver a história, não cíclica, linear, ou então ver a história como um pêndulo. O pêndulo, né? Então, quando ele vem aqui em cima, ele de repente pode lembrar um fato daqui do passado. Ele voltou aqui, né? Esse aqui é um ciclo. Cada vez que o pêndulo... Isso dá um baita roteiro de ficção científica, né? De Sim. você... Não, mas é porque é legal pra caramba isso. E assim, eu acho que os desfechos, eles não são iguais porque os elementos são diferentes, as pessoas são outras, o momento histórico também, não é? Então, tudo isso define desfechos diferentes, né? Hegel que vai fazer lá da tese, antítese, a ele história vai fazendo cíclica. o ciclo, ele vai fazendo essa... Mas falando ali dos ciclos, tu falou do casamento, tipo assim, 20 anos, a gente fez 20 anos de casado. Então são o quê? 5. 5 ciclos. Você já teve 5 maridos diferentes, É todos verdade, era eu, né? Sim, isso Porque a gente vai mudando, a gente vai... Isso é interessante. Por quê? Teve um filósofo lá na Grécia Antiga que disse o seguinte, esse negócio da vida em fluxo, né? Quando a pessoa quer congelar o tempo. Tem uma música aí de um cara que eu não gosto nem um pouquinho dele, né? Que chama O Portão, né? Aí o cara diz assim na música, né? Eu voltei, né? Ele diz assim, tudo igual, estava igual como era antes. Nunca, né? Nada se modificou. É um absurdo. Por quê? Aí o filósofo lá na Grécia Antiga disse o seguinte, o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes.
Por quê? A água está em fluxo, a água corrente. Aí ele mergulhou e saiu, nem a água é a mesma e nem ele. Com certeza. Sim. Isso no mergulho, né? Quer dizer, aquele cara lá atrás tinha uma percepção de mundo fora do normal. Então, como é que as pessoas querem, quando a gente, né, lida com problemas de casamento, diz assim, esse cara não é o mesmo que eu conheci. Mas claro que não. Assim como você também não é a mesma, né? Então, vale para os dois, você né? vai mudando ao longo do... E esse ciclo, você também transporta isso para a sua relação com Deus, para a sua vida espiritual. Você vai tendo as experiências ao longo do tempo e vai questionando Deus, vai... Se rendendo. Se questionando, vai se dobrando, vai indo até você chegar a um ponto em que... Então, aí Paulo diz assim, quando eu era menino, olha só, agia como menino, pensava como menino, né? Falava como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem, ou seja, depois que eu cheguei a ser maduro, depois que eu adquiri coisas de que não mais... Ele diz assim, eu deixei as coisas de menino para trás. Ou seja, a vida mudou. Sim. Então, quando você tem um crente que tem 2 anos de conversão, mas ele se comporta como lá no primeiro dia, a vida dele está errada. Sim. Sim. E essa é a minha crítica ao crente velho de igreja que dá problema na igreja. Ele, tipo assim, ó, naturalmente você vai crescer e você não controla isso. Agora, espiritualmente, você tem que dar um passo, você tem que fazer um esforço, que senão você vai continuar sendo criança, sendo, né? E a Bíblia o tempo inteiro diz assim, vocês saiam dos rudimentos, da papinha de bebê, da comidinha, para comer comida sólida. Porque ninguém fica comendo aquela comida do tempo dos 6 primeiros meses de vida, de 1 ano de vida. Porque até porque o seu corpo tem outras necessidades também, né? Então... Aí o crente tem essa mania, né, de ficar ali atrofiado, mas ele está crescendo nas finanças, a família dele aumentou, ele viajou, mas espiritualmente ele ficou, uma palavra que nem se usa mais, mas que é bacana, ele ficou embotado. Né? O que é ficar embotado? Ao invés de progredir, ele atrofiou, né? Então, lembra da palavra de Jesus? Os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram. Os dentes não saíram, né? Então, ficaram escondidos. Aí, é isso o crente que fica com a vida embotada, a vida espiritual. Sim. Aí o cara é um grande empresário, ele tem carros novos, ele viaja, mora bem, mas é medíocre espiritualmente. É um bonsai. Tipo, uma árvore pequenininha, tá ali, velha. A raiz não vai, ele fica exatamente, ali. Exatamente. Eu lembrei agora da parábola do filho pródigo, né? Do filho mais velho, que era justamente quem deveria ter uma certa maturidade de se alegrar com o retorno do irmão, de se alegrar. Que é meu, ele não foi capaz de se alegrar com a alegria do pai. Né? Então, assim, né, é o que o senhor falou. Então, assim, ficou preocupado com um futuro que ele nem sabia. Então, quer dizer, ao invés de ele se alegrar com aquele momento de uma restauração familiar, ele acabou impedindo isso, né? E ele tinha lá na parábola, aquela parábola é simplesmente extraordinária. Acho que todo mundo tinha que ler aquela parábola todos os dias. Sim. No nível espiritual, familiar, pessoal, financeiro, ele não tinha a ideia de pertencimento. Sim. Né? Tanto é que ele fica do lado de fora, fica na porta, né? Ele não entra. Quando o pai chama, né? Ele fala. Ele era um estranho na família. Né? Porque ele vai contar as 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Ele não era o filho perdido, ele era o filho que estava ali. Que ele fala, tudo que é meu é teu, porque tudo eu já dei para o outro. Não, e você está aqui comigo, era só você ter desfrutado, mas ele não desfrutava porque ele não se sentia pertencendo àquela família, àquele espaço. O outro foi lá, torrou e disse assim, peraí, a minha casa. O outro teve o ciclo dele. Ele teve os ciclos dele. E ele entendia que aquilo que o senhor falou agora, que ele pertencia àquele lugar. Ele entendeu que ele não pertencia àquele lugar. O negócio dos porcos. Exatamente, eu não vou. Isso aqui um jornaleiro do meu pai está lá agora melhor do que eu. Um escravo do meu pai está melhor do que eu. E eu aqui, o dono da casa. Aí ele volta e vem para o lugar do dono, recebe um anel, uma roupa. Isso. Aí o outro volta e não se sente. Aí ele vê a festa e não entra, não entra na festa. E ele quer acusar o pai de ser muito bom.
Absurdo, né? Você é bom demais. Eu quero é sangue, eu quero é vingança, eu não quero. Tinha que botar esse cara para fora. Aí o pai diz assim, mas tudo que é meu é seu. Né? Tem muito crente dentro da igreja que é assim. Como o senhor falou da questão do crente de muito tempo, eu lembrei dessa parábola justamente por isso, né? É muito crente dentro de igreja que ele não desfruta. Ele vive uma vida amargurada, atrofiada, e ele quer sugar a nossa energia. Entende? Então, eu aprendi muito cedo no meu ministério a tomar cuidado com isso. É isso que eu ia lhe perguntar sobre os seus ciclos. É isso aí. E eu sempre observei isso. A cada 4 anos você tem que ter um projeto novo. Né? E agora, por exemplo, depois do aniversário da igreja, não sei se vocês já repararam, nós não temos nada programado. Uhum. Qual vai ser o programa? Nós temos que reorganizar a Igreja Carioca. Nós vamos ter que sentar e refazer um plano. Por quê? Depois dos 20 anos, nós vamos ficar igualzinho aqueles irmãos que ouviram o discurso de Pedro, vão dizer assim, e agora? O que é que nós vamos fazer? Aí vem a liderança e diz assim, nós vamos entrar por esse caminho aqui. Senão as pessoas ficarão perdidas e dizem assim, legal, teve uma festa bonita, teve pregador, teve bolo, mas... Para qual vai ser nosso novo ciclo, né? Para onde nós vamos, exatamente, né? Não, a gente só vai ter culto domingo, no outro. Porque daí... Aí, Deus tem muito mais. Falou desse pessoal antigo e tal, que o cara está muito acostumado com a própria insatisfação. Você falou que aquele crente santo e satisfeito lá, só sentado. que ele... Sentado e satisfeito. Sentado e satisfeito, mas ele está satisfeito com a própria... Ele está sempre insatisfeito, mas ele está contente. Se você apresenta uma mudança... Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai pegar a mala dele e ir embora. Não. Estava tão bom aqui, eu parado no meu canto. Salvo, sentado, satisfeito. Mas sempre querendo detectar uma insatisfação na vida do outro. Sim. Nunca na vida dele. Olha só, como que esse papo é interessante, né? Porque, de repente, muita gente que está assistindo a gente aí agora está vivendo exatamente isso. Por isso mesmo. No casamento, no trabalho, e eu costumo dizer para as pessoas, falo em tom de brincadeira lá na frente da igreja, mas é uma verdade preciosa para mim. A pessoa vem e diz assim, olha, eu queria orar para Deus abrir uma porta de emprego. Aí Deus abriu a porta de emprego. Daí a um mês o cara vem e diz assim, aquele emprego é uma droga. Eu disse, não, peraí. Nós oramos por esse emprego. Nós oramos. Aí eu gosto muito de gente otimista e com visão de mundo, né? E posso citar porque o cara já morreu, mas ele era muito bom. Era o Silvio Santos. O Silvio Santos diz o seguinte, olha... E ele falava desse jeito, né? Se você for um engraxate, que nem existe mais, né? Porque as pessoas hoje não... Mas foi o que ele usou. Então, ele, na época que ele falou isso, ele disse assim, seja o melhor engraxate do mundo. Aí ninguém vai reclamar de ser engraxate. Estou citando o exemplo por isso. Hoje não existe mais. Mas antigamente tinha, né? Eu mesmo já sentei lá no aeroporto e botei o meu sapatinho lá para o engraxate dar uma caprichada, e eu me senti importante, né? Porque eu via os homens de terno fazer isso. E resolvi... Era sinal de status, né? Já fiz também algumas vezes, olha, dá uma limpada no meu sapato. Aí paguei, dei gorjeta. Aí, e o cara que estava lá fez bem, estava bem arrumado. Ainda tem isso também. E eu me lembrei do Silvio Santos dizendo isso. Então, se você vai ser porteiro, seja o melhor porteiro. E não ficar reclamando porque é porteiro. Sim. Então, aí o cara queria um emprego. Deus abriu uma porta. Mas ele queria uma porta de quê? De consultor do banco. Mas ele não é consultor. Ele só queria um status. Status mesmo. Mas o que abriu para ele naquele momento foi a porta, aí, sei lá, de porteiro de prédio. Ele tem que lá ser o melhor porteiro. Conforme disse o grandão, que ganhou muito dinheiro, ele sabia o que estava dizendo. E vendia caneta. E vendia... Isso que eu ia falar, que não começou sendo quem a gente viu. Exato. Tudo teve um começo. Eu acho que o problema hoje é que as pessoas, às vezes, veem, enfim, as conquistas, né, na internet e tudo mais, só que esquecem que tudo tem um começo. Tem um processo. Exatamente. Só nasce grande quem tem herança. E os herdeiros, no mundo inteiro, são muito poucos, né? Não é... Até porque mesmo as grandes fortunas nem sempre passarão para as mãos dos filhos naturalmente. Até porque as grandes fortunas do mundo, os que detêm as grandes fortunas são grandes empreendedores.
E aí eles olham os filhos e dizem assim, pô, esse cara não fez nada. Vai dilapidar tudo. Né? Eu vou passar a minha fortuna para ele. Né, o senhor falou sobre essa questão da mudança, né, de ciclo. Quando a gente estava chegando lá na igreja, na Carioca, para a gente foi um processo de a gente entender que era uma direção de Deus. E assim, como é que a gente entendeu? Através da palavra, né? E o Senhor justamente estava pregando uma série de mensagens falando sobre a saída de Abraão, né? Quando ele, né, Deus falou, olha, sai da terra, da tua parentela, foi dando os indícios de que era tempo de se viver algo novo, né? E até o Senhor falou que o pai de Abraão saiu em direção a Canaã, mas ele acabou... Ele parou no meio do caminho. Isso. Isso ficou no meio do caminho. Vou falar que esse dia, quando o Senhor pregou sobre isso, eu falei, eu não quero ficar no meio do caminho. É uma decisão. Teve uma vez, foi a primeira vez que a gente foi lá, não foi agora, foi bem antes. A gente tava aquele negócio, aí eu digo, não, Deus tem que me dar uma direção, vai me dar uma direção. Cheguei lá, aí o Josimar cantou uma música lá, sai do lugar, vai para não sei aonde, eu digo, ó, tá aí a resposta. Aí ele pregou, não sai da porta da tenda, eu digo, tá truncado aí na mensagem aqui. Senhor, é que a culpa tá em mim, que eu não tô entendendo, né? Não, mas a mensagem foi para sair da porta e contar as estrelas. Não, mas foi um outro contexto, não chegou a ser lembro. Foi eu lembro que eu achei graça de mim mesmo, dizendo, pô, mas eu tô orando errado, tô fazendo errado, a culpa é minha. O que a gente entendeu vocês vão sair, mas não agora. Não, calma. Mas essa direção clara, e muitas pessoas param no meio do caminho, como o pai dele, né? E o negócio de falar, por exemplo, assim, Terá que sai, Abraão vai junto. Aí eles param, aí depois Abraão recebe lá em Harã, né? O chamado e ele vai para Canaã lá e tal. Depois Deus fala assim, eu que te tirei. Mas tirou como? Tirou a partir do pai, né? do pai. Isso. Tipo assim, até quando a gente não vê, quando a gente não percebe, Deus está agindo. E Josué, capítulo 24, faz uma referência nominal que o pai de Abraão era idólatra. Né? Josué 24. Ele diz assim, o nosso pai Abraão tinha como pai Terá, que era idólatra. Então, a principal prerrogativa do chamado de Abraão foi para ele sair da idolatria. Sim. Entendeu? Para que ele pudesse viver a promessa, né? Para que ele fosse nosso pai da fé, ele precisava sair daquele momento ali. E com 75 anos de idade, rico. E a Bíblia diz que ele saiu levando servas, rebanhos, não sei o que tal. Ainda levou o sobrinho junto. Então, ele tinha grana. Ele estava com a vida feita, pronta. Então, o chamado de Abraão foi um troço, assim, muito claro. Sim. Que são os ciclos dele, né? Os ciclos de Ur dos caldeus, em Harã, Isso, depois... muito claro, porque para a condição que ele tinha, partir sem saber para onde ia, com 75 anos de idade, né? Sem filhos. Um lugar onde ele vai passar fome, que depois ele vai para o Egito. E com uma promessa de Deus, foi um negócio muito claro. Ali não teve confusão nenhuma. A confiança que ele teve que ter para não restar em momento algum da vida dele ter dúvida. Deixa eu dar uma apimentada assim nessa nossa conversa aqui. Existe um livro, né, da editora... da editora, uma editora até de judeus. Esqueci o nome da editora, mas enfim. O livro chama O Desaparecimento de Deus. Eu tenho esse livro. Aí a tese do autor, Imago, editora Imago, a tese do autor é que aquele Deus da Bíblia, presta atenção, do Antigo Testamento, que falava, que gritava, que aparecia e tal, ele diz assim, esse Deus desaparece dentro da Bíblia. E aí? Aí ele se mostra em Jesus e desaparece de novo. Por quê? Porque todos aqueles prodígios do Antigo Testamento, agora então, ele não vai nessa direção, mas nós aqui vamos. Então o povo de Deus deveria ter ficado desfrutando de tudo aquilo que viu. Entende? Mas veja bem que quando termina lá o profeta Malaquias, tal, acabou ali. Então, o Deus que falava, que gritava, que manifestava, que de trovão e relâmpago e tal, ele desaparece. Aquele ciclo
É verdade. E o pessoal fala, pô, mas cadê aquele que... Exatamente. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Aí 400 anos depois vem João Batista. João Batista foi um grande pregador, mas João Batista não fez nenhum milagre. É verdade. Não fez nenhuma cura, só desceu a paulada na cabeça dos... Milagre por não ter morrido antes, né? Ter durado tanto, né? Provocado tanta gente, né? Durou até muito. Não, o legal é que o pessoal saía do lugar e ia até lá vê-lo. No deserto, né? Então, Ele não ia para dentro da cidade pregar. O pessoal saía para vê-lo. Então, João Batista trazia na vida dele duas marcas, né? Ele tinha autoridade e credibilidade. Tanto é que quando vem aquela história de pedir a cabeça dele, o rei não gostou. Né? Porque ele gostava de João. Sim. Dá para perceber, né? Ele gostava de João, porque João era diferenciado. Então ele sabia assim, peraí, esse cara está preso aqui, tá, mas ele fala a verdade, ele tem crédito, ele é bom de eu não tenho como contrariá-lo, eu não tenho como... Não, e ele, mesmo na posição de rei, não poderia ter, com todo o poder que ele tinha, ele não poderia exercer a liberdade que João ali podia falar, as verdades que Deus colocava para ele falar, né? Exatamente. Então, hoje, eu fico muito triste quando a gente fica na frente ali do celular e rolando o Instagram, especialmente quando entram esses vídeos de igrejas, umas igrejas que estão por aí pelo mundo. Uma vergonha para o Evangelho. Sim. Né? Aquilo é uma manifestação demoníaca, dizendo que é batismo no Espírito Santo. E gente rodopiando em cima de palco. Aí a pessoa diz assim, pastor, você está julgando? Não, estou julgando, não, está lá na internet. Eu só estou comentando, né? Só estou comentando. Só estou assistindo. Só comentando. E lendo os comentários. Isso que é o pior, vira chacota, né? Isso aí é manifestação demoníaca. Como é que fala? Como é que Jesus acusa os fariseus de o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês? De vocês. Aí diz assim, não crentes, é por isso que eu não vou para a igreja. Porque vem desses falsos profetas, então essa... Muito crentes não quer também. Exatamente, ele essa crê, mas banalização aí. É por isso que eu estou batendo numa tecla, que para mim, hoje, nós estamos vendo o apagar das luzes desse negócio de showzinho. Isso vai passar. Sim. Vai passar, mas vai passar. Né? Se eu fosse aqui pentecostal, eu estou profetizando. Mas não, porque a cada ciclo tem uma moda nova. É geração de apaixonado, é geração de não sei o quê, é show, é parede preta, não sei o quê. Negócio aí, desse negócio de showzinho e boate. Uma pessoa que chegou lá na igreja falou isso para mim, pastor, eu cansei de boate, de show. Eu disse, por que você estava no mundão? Não, eu estava na igreja. A igreja só tinha isso aí, luz piscando a semana inteira. Ela dizia assim, quando terminava o culto, domingo à noite, estava com a cabeça explodindo. Uma amiga minha, até eu comentei com o senhor, ela disse que foi numa igreja com o esposo, né? Ela tá procurando um lugar ainda. E aí ela falou que estava lá no meio do culto, e aí quando ela estava ali adorando, quando ela abriu o olho, estava... O cara metendo a câmera na cara dela. Quer dizer, a pessoa fica, às vezes, até meio constrangida. Lá na nossa igreja não tem isso, porque o pessoal lá, né, não fica nessa... Não, tu tirar uma foto ou outra, mas daí tu ficar promovendo a adoração ali. Você acaba tirando um pouco da liberdade da pessoa, né? Exatamente, da sinceridade dela, isso que ela aí, foi lá para se entregar e tal, e aí está sendo usada como marketing. É, isso aí. Enfim. A gente falou do profeta... Hoje é só abrir o YouTube aqui que a gente vai achar um monte de profeta, e profeta é preso. Aí os caras estão... Ele quer o status do profeta, mas ele não quer a vida do profeta. Que se tu pegar todos os profetas, todos eles sofreram e acabaram mortos. Eu vi uma avaliação que eu não sei, eu não salvei o vídeo, não compartilhei, só vi. Mas foi um pastor anônimo avaliando um grandão aí midiático. E ele fez uma avaliação tão bacana. Por quê? Porque o grandão estava lá dentro do palácio do governo federal. Olha só a história. Lá, cheio de intimidades com o governo federal, com o presidente. Depois ele estava no outro evento com o oponente do presidente. Né? Que a gente sabe quem é. Aí botaram a crítica na mídia. Aí ele veio e disse, não, eu me dou bem com A e dou bem com B. Aí veio o sujeito, né, avaliando e muito inteligente, assim, olha só,
Isso não existe. Os profetas do Antigo Testamento não transitavam na política onde havia qualquer tipo de interesse político, se não fosse para dar uma advertência vinda de Deus. Sim. Só entrava lá com esse objetivo. Mas eles não estavam lá batendo o ombro de um, no outro dia batendo no ombro do outro. Que nem Isaías não foi lá e foi profetizar para o rei que você vai morrer, arruma a tua casa, ajeita Arruma tua aí que tu família tá aí. lascado. Uma visita terrível, né? Entendeu? Então, Natan com Davi lá. Então, Exato. olha só, eu te contar uma história de um pastor de umas ovelhas. Agora exatamente. Ele não foi lá chegar e dizer assim, cara, eu vim aqui dizer para você que eu estou sabendo. Eu tô até sem jeito de falar. abraça não Natan tenho e pra você, me abraça desculpa. Davi e abraça Absalão ao mesmo tempo. Exatamente. Então, foi legal a avaliação desse pastor, porque foi inteligente. Sim. Então, hoje, esses profetas, entre aspas, querem fazer esse tipo de movimento, né? Eles querem andar dentro dos palácios como se ali fosse um lugar de bem-estar. Sim. Aí eles vão ali para se sentirem importantes e não para chegar lá e dizer assim, olha só, eu vim aqui trazer um recado para você. Aí isso ele não quer fazer. Tem uma frase, A.W. Tozer, o nome do autor, ele diz assim, ó, tipo assim, nós não somos embaixadores, somos profetas. A nossa mensagem não é uma diplomacia. Não é um acordo. Um acordo, é um ultimato. Exatamente. É assim e ponto. Deus diz isso e ponto. Exatamente. Nessa direção que por você isso segue. Que hoje, então, quando tem esses papos aí de atualizar a Bíblia, que mais? Contextualizar a Bíblia. Nós temos que contextualizar a mensagem na cultura. Sim. Mas não mudar a mensagem. Comunicar ela de uma forma mais inteligível, né? Mas mudar a essência da palavra a gente não muda. Porque aí é negociar. E nós não negociamos. E a gente agora, voltando a falar sobre os 20 anos da nossa igreja, né? A gente falou sobre ciclos e tudo mais, e Deus colocou o senhor ali como nosso pastor. E como é que os seus ciclos se misturam na história da nossa igreja, pastor, assim? Eu sou o líder plantador da igreja, né? Então, para mim, a Igreja Carioca, ela teve ciclos distintos. O primeiro momento da igreja foi um momento assim, de muita paixão, né? Nós ficamos assim, aquela paixão. Foi um momento em que a igreja teve muito dinheiro, foi um momento que a igreja cresceu muito. Depois nós tivemos o ciclo da acomodação, né? Que é quando você diz assim, puxa vida, está tudo muito bem. Esse é o pior momento da vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma igreja, de um ministério. É quando as pessoas pensam que está tudo bem. Você baixa a guarda, relaxa, né? Relaxa. Aí nós começamos a receber um terceiro ciclo e recebemos pessoas que queriam desfrutar do que a igreja vivia. Aí isso foi um período de desestabilização. O que parecia bom, essa galera se incumbiu de desestabilizar. Preguiça, falta de visão. Recebeu a herança né? Aí a gente vem para a pandemia, né? Que foi um momento assim, muito difícil. E a pandemia também foi difícil para todo mundo. Então, né? Eu sempre olho a história assim, foi difícil para todo mundo. Agora, as grandes igrejas saíram da pandemia muito bem. Sim. E você sabe que muitas igrejas fecharam na pandemia. Sim. Então, hoje, eu olho a Igreja Carioca, assim, ela está no momento oportuno, obrigatório de se replanejar. E nós não vamos perder esse momento. Porque se perdermos esse momento, aí, assim, a gente toma um prejuízo muito grande e difícil se restabelecer. Por quê? Porque agora todo mundo vai estar com essa pergunta. E agora o que é que nós vamos fazer? Então, a gente vai dar um programa novo, um projeto novo,
remodelar até os ministérios da igreja. Né? É interessante, o senhor citou até a questão da pandemia. A gente falou que o ciclo de 4 a 5 anos, que é exatamente agora, está fazendo 5 anos, né, que a gente saiu desse período de pandemia. Sim. Então, Deus está convidando a gente como um todo, no mundo como um todo, se remodelando para a gente viver, né, um novo ciclo. E a nossa igreja dá uma resposta, né? Uma resposta bíblica para isso. Né? E eu acredito que, mais uma vez, a sociedade, até vendo esses comentários sobre essas igrejas aí de Sim. rodopio, de incorporação de coisas estranhas que não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? E unção não sei de quê, unção disso não sei daquilo, pura hipocrisia, pura heresia, né? Nada bíblico. Aquilo que a gente estava... A gente já conversou aqui, a Bíblia ela não é mais suficiente. Ele fala na sola escritura, mas ela não é suficiente para ele. Ele tem que inserir alguma coisa, inserir algo que não vem de Deus. Sim, né? Algo que está na cabeça dele. Está na cabeça dele, e você vê uma coisa muito séria de deturpação da palavra. Aí, para mim, isso está passando, porque parece-me que a sociedade vai esperar agora uma resposta de gente séria. Sim, eu concordo. De Bíblia, Sim. de estudo bíblico, de palavra, de sabedoria. E é para isso que eu estou me preparando. É isso que eu ia perguntar agora, o novo ciclo para onde Deus está apontando o Senhor, seria isso, né? Eu acho que a igreja ela tinha que ser o local primordial do ensino. Porque Jesus disse assim, ide, ensinai as nações, as coisas que eu vou ser mandado. Né? Mandou pregar o evangelho, mas pregar ensinando. Sim, porque esse é uma das funções da igreja, porque como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Vai ouvir o quê? Ouvir bobagem? Não, vai ouvir a palavra de Deus. Né? Ouvir umas músicas estranhas aí, e muito culto ao diabo. Né? Gente, isso tudo vai ter que ficar para trás. Né? Aí a gente vai ter que lidar que daqui para frente começa aquele processo de apostasia, que já começou, né? Mas e está veloz. E ele vai ganhando uma proporção enorme. E essa velocidade, engraçado que quando eu era jovenzinho lá, começando o meu ministério, eu lia a Bíblia, eu estudava sobre o futuro, mas eu não esperava que quando chegasse esse momento, chegaria violento como chegou. Sim. Porque está uma coisa assim, estarrecedora, né? É que uma coisa é ler algo que a Bíblia cita, afirma, outra coisa é você ver ela acontecendo, né? Nos seus olhos, outro dia tinha um pastor aí na internet entrando num terreiro de candomblé e sendo recebido lá com banho de incenso, sei o que, e disse assim, eu estou aqui para compartilhar da fé dos meus irmãos. Olha só, eu não estou aqui falando de religião, estou falando de comportamento. Né? Porque, de repente, alguém que esteja ouvindo, tem parente lá no candomblé, não estou avaliando isso, mas estou avaliando o comportamento. Então, essa ideia mística de que vale tudo não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Ele está impondo a cultura ao... Exatamente. E outro dia eu estava vendo um programa de televisão, aí sim, eu vou me omitir aqui de dizer qual era a religião, mas uma religião grande no mundo, e os líderes diziam, nós não misturamos as coisas. Por que a gente tem que misturar? Sim. Entendeu? As religiões grandes aí e tal, que não são cristãs, mas que são gigantescas, nós não misturamos as coisas. Aí o cristão tem que misturar, eu tenho que aceitar isso, tenho que aceitar aquilo. Né? Porque a gente não revida, né? Amor. A tolerância cristã, a gente absorve o golpe. Mas, antigamente, as pessoas que não eram cristãs diziam que o cristão era mais radical do que não sei quem, do que não sei quem, não sei quem. Só que esse tempo passou. Hoje a gente está assim muito flácido, um povo flácido que aceita tudo, né? E isso é assim mesmo, as coisas mudaram. Não, pessoal, nós temos que ter raízes. Amém. E a raiz do Evangelho é a Bíblia, é a palavra.
Eu não preciso sair brigando com o mundo só precisa saber quem eu sou. Sim. Sim, é tomar posição. A gente não mudar a nossa identidade, né? Eu não negociar isso. Exatamente, né? eu não preciso, você não precisa. Então, antigamente as pessoas tinham muito isso, né, de sair batendo de frente. Você não tem que sair batendo de frente com ninguém. Por isso que eu estou dizendo sempre. Você não critica a religião de ninguém, você não critica a fé dos outros, você não critica nada. Você só tem que pregar. Sim. Pregar o evangelho, viver o evangelho, né? Então, esse é o rumo que a gente vai ter agora, nesses 20 anos. Marcar. Como é que o pessoal fala? Quando o mundo pesar nas suas costas, o que você tem que fazer é firmar as pernas. Firmar as pernas, não é deixar o mundo cair. Segura. Eu lembrei do metrô, quando você tenta entrar no metrô, fica aquele pessoal na porta assim, né? Que você tem que ter raiz. Se você e fruto. Não, é pelo fruto que você vai conhecer, né? Exatamente. Porque frutifica o quê? E quais são os frutos que o senhor Então, deseja para a nossa aí, igreja? outro dia eu vivi uma cena interessante. A cena foi a seguinte, morreu uma pessoa que foi da nossa igreja. Sim. Agora, recentemente. Aí fomos ao culto fúnebre, numa outra igreja que não era nossa. Porque a família do falecido estava na outra igreja e levou o corpo para lá. Aí cheguei lá e encontrei uma pessoa que eu não via há 30 anos. Né? Olha só. Aí a pessoa me deu um abraço, assim, apertado e tal. Aí ele disse assim para mim, o senhor não se lembra da história, mas sabe por que eu estou aqui? Eu disse, não, porque o senhor me colocou aqui. Eu disse, o senhor quem? Deus? Não, o senhor, estou falando da sua pessoa, pastor. Aí ele me contou a história, eu me lembrei, de fato, que quando eu estava naquele cenário, e surgiu uma vaga de emprego e tal, e ele era o menos qualificado, e foi uma crítica, eu disse, não, essa pessoa tem futuro aqui, está lá até hoje. Entende? Uhum. Aí um que estava perto de mim, que é da nossa igreja, disse assim, pastor, está vendo o que é o legado? Então, o que é que importa? Importa o legado. Por isso que a gente não pode negociar. Sim. Né? Eu gosto daquele trecho de Davi, que é Atos 13:36, né? Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e morreu. Ponto. Então eu queria, na minha lápide, ter isso, sabe? Eu cumpri o propósito de Deus na sua geração. Romanos 16:12, Paulo diz, saudai a Peles, aprovada em Cristo. Ponto. Olha que biografia, né? Curta. Curta e disse tudo. Está ali uma pessoa... melhor, vale mais que qualquer título. Está ali uma pessoa reprovada, não só em Cristo, na vida, não sei o que tal. Paulo vem, descreve um cara com uma frase, saudai a Peles, aprovado em Cristo. Ponto. Pô, isso é... Não, e falou de legado, eu lembro falou de Isaías ali, eu lembrei de Ezequias. Ezequias, depois que recebe e tal, Isaías dá uma mensagem para ele e ele pergunta assim, pô, vai ser na minha vida? Não, vai ser depois. Ele fala, então... Vou chutar o balde. Que lasque-se, que não é na minha. Vai ser... Aí vem Manassés e toca o horror, né? Como é que o pessoal fala? Zoa o plantão. Ele tocou, mas ele não se preocupou em deixar um legado para a próxima geração. Não se preocupou. E aí, olha só, eu preguei um sermão há muitos anos, ainda estudante, lá no Seminário do Sul. E lá no Seminário do Sul tinha uma sala como esta aqui, e os alunos ficavam lá na sala de aula. Então a gente pregava o sermão olhando para a câmera e os alunos assistindo a gente. E depois você era avaliado, né? Aquele sermão de 8 minutos. 8 minutos. A aula de homilética. Aí eu preguei um sermão sobre Manassés. E você citou bem. Por quê? Aí a Bíblia diz que Jeremias, né, falou para as pessoas assim, olha só, Deus disse que não adianta o povo orar. As pessoas que forem conduzidas para a morte de espada, morrerão pela espada. Se forem para a prisão, serão presas. Mas tudo isso vai acontecer. Aí Jeremias disse assim, mas por que isso vai acontecer dessa forma? Aí, 200 anos depois, né, Deus diz assim, por causa dos pecados de Manassés em Jerusalém. Porque ele... Entendeu? Aí, o que foi a minha tese? Presta atenção, hein? Você que está assistindo aí, olha só. Deus perdoa os nossos pecados, mas não anula o nosso passado.
A consequência vem, né? A consequência vem, a conta vem. Então, tudo isso que você está ouvindo aí, faz isso. Meu corpo, minhas regras. Deus perdoa os nossos pecados, mas não anula o passado. E ele cobrou a conta de Manassés. O povo todo E pagou. o povo legal. todo, isso que eu ia falar. Né? Não Já só que nele, né? o rei mandou a gente chutar o balde, vamos chutar. É, Aí mas... Deus, 200 anos, disse assim, agora não, agora vocês vão pagar o preço, as consequências, por causa dos pecados de Manassés em Jerusalém. Então, eu sempre me preocupo com isso. Sim. A gente tem que ter uma mensagem bíblica que seja coerente. Aí essas pessoas que estão vendendo o evangelho hoje, essa conta vai chegar. E vai chegar de uma maneira assim, muito realista, né? Isso não tem nada a ver com Deus que é punitivo, tem a ver com Deus que é justo. Sim. Justiça. E isso que já mesmo. nos falou isso, né? E, infelizmente, os justos pagam pelos pecadores. De repente, nós podemos sofrer Por conta de outros, né? E vai dizer assim, mas isso aí foi problema daquele cara, mas a consequência atinge a mim. Sim. Tem Spurgeon tem uma pregação dele que ele fala que são eu acho que é pequenos pecados, que é aquela pequena concessão, assim, quando a gente falou de Abraão, quando os anjos tiram Ló e mandam ele para as montanhas, não, mas tem uma cidade, acho que é Zoar o nome da cidade, tem uma cidade aqui, não posso ir lá, e aquela pequena concessão dá origem a Amon, a Moab, todo... Isso é. Então você vai dando pequenas concessões na sua vida, vai deixando o texto bíblico um pouco de lado, vai inserindo um pouco da cultura, você vai levando as coisas e, de repente, quando vê... Você está agindo pela sua cabeça, e está agindo pela sua cabeça, achando que está fazendo certo. Por quê? É aquela velha história, né? Nós tivemos o Dia das Mães, e as mães têm umas frases prontas, mas que são sempre certas, né? Você não é todo mundo, né? Não estou nem aí para o que o seu vizinho pensa. Aqui a gente pensa. E a mãe está certa. Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Na sua cara, exatamente. Ela está certa, porque vai dizer assim: peraí, meu filho, todo mundo faz, mas você não vai fazer. Sim. Então Deus faz nossos assim. princípios aqui são outros, né? Então você não. O que a mãe está dizendo? A mãe está dizendo assim: não olhe para a vida dos outros. Olhe para os princípios que você tem aqui dentro da sua casa. Então, via de regra, uma mãe que está fazendo esse discurso, ela está agindo certo. Sim. Né? Diferentemente dessas mães aí permissivas, né? Permissivas de influencer, que fica assim, não, eu permito tudo, eu faço. Mas é para aparecer, é para ganhar seguidor, né? Infelizmente, é uma irresponsabilidade. Não, e a gente estava vendo que... Há um tempo atrás, a gente ouviu um pastor que ele falou sobre... Ele falava muito sobre família, né? O pastor Weber Chagas, né? Uhum. E aí eu lembro que uma vez ele pregou sobre os princípios bíblicos e ele falando que quando Deus queria ensinar o que o povo tinha que fazer, ele usou a palavra não. E 10 vezes, né? Não matarás. Não. Então, assim, se o próprio Deus ensina isso, colocando, né, os limites no não... Hoje as coisas se perdem justamente porque as pessoas estão em medo dessa palavra. Exatamente. E o Fabiano sempre fala que o limite, ele traz confiança. Ele dá segurança. Dá segurança. Então, eu você creio... dá um não, você dá ele E tá o grande seguro. problema que você vê nesse excesso de permissividade, você vai gerar uma geração de adultos inseguros. De adultos que não vão ter segurança de tomar uma atitude, sabe? Não vão ter o que resgatar. Não, poxa, mas a minha mãe, né, dizia isso, meu pai dizia isso. Ele não vai ter o que resgatar de um ensino, de um limite, né? Olha só, a sociedade está, assim, sendo vítima de uma destruição da figura masculina. Uhum. E os homens estão embarcando nisso aí de maneira cega. Né, uma manipulação política, ideológica. Estou falando isso bem pausado para que você que está assistindo entenda que isso é um programa de destruição, né, intencional, orquestrado no mundo inteiro para feminilizar o masculino. Porque se você feminiliza o masculino, fica só um gênero feminino. Né? E aí vem toda essa brutalidade que é combatida hoje. Um homem agrediu uma mulher, né? Aí virá
numa sociedade fragilizada para dominar e acabar com tudo, né? Esse é o programa. Aí você vê que todos esses casos de bandidos, de tráfico, que mais? De homicidas, são todos com carência e ausência da figura masculina. Sim. Isso é fato, né? Então, quem dá o quê de autoridade é a figura masculina. Aí alguém pode dizer assim, isso é machismo, não tem nada de machismo. Eu estou dizendo o quê da autoridade. Por isso que fica uma casa sem direção. A ausência a ausência né? paterna aí o filho gera vem, um mal escolhe, e sempre que essas escolhas são feitas, elas são feitas com revolta. Sim. E aí você vê, sempre que tem esses casos aí de desvios de caráter, aí a gente nunca ouve falar do pai. Você sempre ouviu dizer assim, a minha mãe me apoia, né? Eu amo a minha mãe. Teve um programa de televisão aí recentemente, um reality aí, não vou nem citar o nome, mas aí eu estou aqui feliz, mamãe, eu estou aqui por você. Eu nunca ouvi dizer assim, pai, eu estou aqui por você, você me apoia. Nunca ouvi. Entende? É a ausência da figura masculina que dá esse quê de direção, de autoridade. É o não. Sim. É. Não. O não dá o limite e também dá o caminho. Se não é por aqui, então é aqui. E para a gente ir encerrar, fechando esse ciclo aqui, qual o recado que o senhor deixa para o povo que está nos assistindo aí, pela Carioca, pelos nossos 20 anos aí? Eu gosto de ser pastor, eu gosto de ser líder, eu gosto de ser pai, e tenho 2 filhas, e sou presente na vida delas, porque para mim elas foram presentes que Deus nos deu, né? A mim e a minha esposa, e aprendi desde cedo a conviver com um olhar otimista da vida. Então, por isso que eu digo para as pessoas, olha, pastor que diz assim, eu já quis chutar o balde, não sei o quê. Eu nunca quis. E já tive milhares de problemas, e alguns problemas muito sérios, né, envolvendo o ministério. Nada de moral, não sei o quê, mas coisas de ministério, coisas muito sérias. Nunca tive vontade, porque eu entendo que problema todo mundo tem, né? O pedreiro que construiu uma parede errada, aí vem o dono da obra e diz assim, poxa, você me deu um prejuízo. Ele está com um problema sério, porque de repente ele não tem dinheiro para pagar a parede que ele estragou. Olha que problemaço que ele vai ter, né? Um médico que faz uma cirurgia que não deu certo. O PM que disparou a arma antes do cara atirar. Engenheiro que fez o cálculo errado. O engenheiro que fez o cálculo errado. Todo o chefe que estragou a comida. Todos nós temos problemas. Então, de onde surgiu isso, que o ministério é um fardo? Não é assim que a gente está ouvindo ultimamente? Vamos acabar com isso. Amém. A minha mensagem é, você tem que ver a sua vida focado em Deus. Nada mais, nada menos, né? Agora, problemas todos. Nós temos um jogador de futebol que lesionou, ficou fora 1 ano. Perdeu o pênalti. Lembrei dele na hora. Perdeu o pênalti na final decisão da Copa do Mundo. Né? O nosso lá, que bateu um pênalti na Copa e saiu do banco, bateu. São problemas. Então, eu queria deixar minha palavra aqui o seguinte, olha, existe um hino que diz assim, sou feliz com Jesus. Somos nós. Nós somos felizes com Jesus. Né? A igreja é a esperança do mundo. Para mim, a igreja é igualzinha à Arca de Noé. Né? Lá do lado de fora tem um dilúvio, todo mundo morrendo afogado. As que estão dentro da arca estão seguras. Eu imagino que naquele momento que a coisa começou a ficar complicada, muita gente bateu na arca. Muita gente gritou, e agora eu acredito, né? Tem até uma charge aí que eu não posso dizer aqui para não ser que não... Né? Depois eu vou falar para vocês aqui, né? O desfecho dela, não posso falar, porque tem uma questão política, mas eu penso isso. Então, acredite na igreja, acredite na palavra de Deus, fuja dessa enganação
que está aí hoje, procure uma igreja que seja bíblica, que tenha referência, que valorize família, as figuras de pai, de mãe, que tenha valores morais, que tenha projeto de vida, porque hoje a gente está numa vibe de preguiça, de escárnio, de desrespeito. Tudo isso não vem de Deus. De Deus vem a paz, a segurança, o crescimento e, acima de tudo, a salvação, que é o mais importante de tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O recado está dado, você ouviu, então você pense na sua vida, avalie tudo que você ouviu e ponha em prática tudo que você lê na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Amém. Quer falar alguma coisa? Não, aquela frase que a gente fala no final hoje, ele vai falar. Ah, Bem tá. Vem ser feliz na Carioca, é isso que ela quer que o senhor fale. Pode falar. Então, venha ser feliz na Carioca. Amém. E que lá na Carioca você possa bradar conosco assim, Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. E venha celebrar conosco os 20 e vem anos. celebrar. Exatamente. Vamos falar Esperando pouquinho. por você. É importante isso aí. 6, 7, 8 de junho, né? As programações da igreja. Dia 6, nós teremos a cantora Elaine Martins e o pastor Bruno, lá de Vitória. Dia 7, o aniversário na Casa de Festas. Se você quiser, tem que se inscrever lá, se ainda tiver vaga, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, que as vagas estão lá, são vagas limitadas. E no dia 8, 2 cultos de gratidão, de manhã às 10 horas e de noite às 19 horas, 20 anos da Igreja Carioca. Então, venha ser feliz na Carioca. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Tchau.